Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de mais uma videoaula. Dessa vez o tema é a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Então vamos começar sem mais delongas para que essa aula não fique muito longa. A guerra para acabar com todas as guerras. Quando essa guerra começou, em 1914, foi isso que muita gente disse, de todos os lados que estavam envolvidos no conflito, né, que seria a guerra para acabar com todas as guerras. Por quê, gente? Porque, veja bem, no século XIX, o século XIX foi um século marcado por muitas expectativas, por muitas crenças, né, que muitas vezes elas não foram confirmadas, mas elas existiam, né, essas crenças existiam, e era basicamente a crença do progresso, né, a crença de que a humanidade resolveria todos os seus problemas através da ciência, né? Através do desenvolvimento econômico, certo? Através dos recursos tecnológicos, né? Os problemas seriam resolvidos. E nessa sociedade imaginária, não haveria espaço para conflito, não haveria espaço para guerra, tá? Não haveria espaço para guerra numa sociedade desenvolvida, numa sociedade civilizada, ok? Então, até a Primeira Guerra Mundial acontecer, muita gente não acreditava que essa guerra aconteceria. Por quê? Porque se tratavam de nações as mais envolvidas do mundo, as mais industrializadas, né? Então se pensava que essas nações elas teriam muito a perder com uma guerra. Então não achava que seria possível uma guerra acontecer, né, entre nações civilizadas. Era até aceitável para as pessoas da época, as pessoas que pertenciam a esse chamado mundo civilizado, era até aceitável que houvesse uma guerra de uma nação civilizada contra uma nação não civilizada, certo? Isso era até aceitável porque os bárbaros, às vezes a gente só consegue o respeito dos bárbaros usando a força, né? Vamos botar aspas nessas minhas palavras, né? Porque era assim que algumas pessoas pensavam. Como pensavam assim aqueles que eram favoráveis à Guerra de Canudos, né? Achavam que o pessoal lá de Canudos, lá no sertão baiano, era incivilizado, era bárbaro e que deveria receber uma lição da civilização para deixar de ser bárbaro, né? Do mesmo jeito que havia esse pensamento no Brasil, havia esse pensamento na Europa. Aliás, esse pensamento existia no Brasil porque o Brasil copiava esse pensamento lá da Europa, né? Então havia esse tipo de pensamento. Então, quando a guerra começou, e essa guerra envolveu as nações mais desenvolvidas, poderosas, industrializadas do planeta, muita gente começou a dizer, não, essa guerra ela vai ser a guerra para acabar com todas as guerras. Tá? Não foi bem assim, né? Não foi bem assim, mas, né, a gente vai ver o que aconteceu. Quais foram os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial? Foram vários, tá? Eu sintetizei alguns aqui. Primeiro, a Segunda Revolução Industrial. Tá? O que a Segunda Revolução Industrial tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Gente, países industrializados precisam de mercados consumidores para suas mercadorias industrializadas e precisam de mercados fornecedores de matérias-primas para confeccionar suas mercadorias industrializadas. Então é uma via de mão dupla. Então um exemplo disso é o Brasil, né? O Brasil fornecia o quê para o mundo? Café, nessa época, né? E borracha. A borracha era um elemento fundamental da Segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque um produto da Segunda Revolução Industrial foi o automóvel, certo? E a Inglaterra, ela pegou mudas de seringueiras e levou lá para o Extremo Oriente e começou a plantar lá no Extremo Oriente, né, nas suas colônias lá no Extremo Oriente, tá? A exemplo do que fez a Inglaterra, outros países industrializados também faziam, né? Então a gente sabe que no século XIX houve a partilha da África, né? Houve o avanço imperialista sobre a Ásia, né? A própria China, ela também, de certa forma, ela foi partilhada entre as principais nações industrializadas, potências industrializadas da época, certo? Então, assim, a Europa tomou conta do mundo. Fora o continente americano, né, que tinha sido descolonizado com as independências, né, o resto do mundo, África, Ásia e Oceania, né, foram colonizados, foram tratados como colônias pelas nações industrializadas da Europa. A começar pela Inglaterra, que foi o país que realizou
de maneira pioneira a primeira Revolução Industrial, mas seguido da França, da Alemanha, até mesmo da Rússia, à sua maneira, depois Estados Unidos, e depois até o Japão se tornou uma potência imperialista e colonialista, certo? Então vai haver uma disputa entre as nações industrializadas pelo controle de mercados fornecedores de matérias-primas e consumidores de mercadorias industrializadas. Tá? Esse é um fator do início da Primeira Guerra Mundial. Outro fator, o imperialismo e as disputas coloniais, tá? Que está relacionado à Segunda Revolução Industrial. Tá? O nacionalismo e disputas, né, e disputa armamentista, chamada paz armada. Então foi uma época, né, a época que precedeu a Primeira Guerra Mundial, foi uma época em que houve pouquíssimas guerras entre nações industrializadas, entre potências. Né? Desde que a Alemanha se unificou através das guerras bem-sucedidas da Prússia, lá nas décadas de 1860 e 1870, desde que houve a unificação alemã, praticamente não houve guerras entre nações industrializadas, certo? Mas foi uma época em que as nações industrializadas elas investiram muito no aumento do tamanho de seus exércitos e no desenvolvimento tecnológico de armamentos. Tá? É por isso que esse período é conhecido como paz armada, né? Porque foi um período em que não houve guerras, mas as nações estavam se armando. Tá? Além disso, havia o nacionalismo, né? O nacionalismo que pode ser definido como um sentimento egoísta de amor à pátria, né? Um patriotismo extremado, né? Então, o nacionalismo ele coloca a nação em primeiro lugar sobre todas as coisas, né? Então, cada país tinha o seu próprio nacionalismo. Então, como o nacionalismo ele é egoísta, ele é exclusivista, então ele acaba gerando uma hostilidade entre as nações. Se cada um for nacionalista, então todo mundo é contra todo mundo. É mais ou menos assim, ok? Rivalidades comerciais, tá? Por causa da Segunda Revolução Industrial, né? Nacionais, industriais e coloniais. Então os países europeus eles eram rivais por diversos motivos, por razões comerciais, por nacionalismos, por concorrência industrial, por concorrência por colônias, né? Vários motivos levavam ao conflito. Revanchismo francês, tá? Esse é um outro fator, né? Por quê? Porque, como eu disse antes, tá? E você já sabe, a Alemanha surgiu em função de um conjunto de guerras, né? A Alemanha surgiu em razão de um conjunto de guerras promovidos pela Prússia primeiro contra a Dinamarca, segundo contra o Império Austro-Húngaro e terceiro contra a França. A França foi derrotada e foi humilhada na Guerra Franco-Prussiana. Ela teve que ceder território, ela teve que pagar a indenização. Aliás, ela pagou a indenização em 3 anos, uma coisa que surpreendeu os alemães, né? Eles não esperavam que os franceses fossem enrolar um pouco mais para pagar a indenização, eles pagaram rapidinho, né? Enfim, como a França se sentiu humilhada, ela teve que ceder 2 territórios importantes para a Alemanha, a Alsácia-Lorena, né? Então houve o sentimento de revanche francês. Os franceses queriam ir à guerra de novo com os alemães para recuperar aqueles territórios, para recuperar sua honra, né, por assim dizer. Tá? Havia também um outro sentimento, que é o pan-eslavismo, né, que era liderado pela Rússia, a maior nação eslava do mundo até hoje. Né? A ideia era que todos os países eslavos do mundo, por exemplo, russos, poloneses, eslovacos, enfim, né, todas as nações eslavas do mundo se unissem, né, num mesmo país ou pelo menos tivessem uma aliança. Tá? Havia também, e o pan-eslavismo ele era anti-germânico, né? Por quê? Porque havia o pan-germanismo, que é a ideia correlata, né? Todos os povos, todas as nações germânicas unidas, se não no mesmo país, numa federação de países germânicos, né? Então vamos lembrar que alemão germânico não tem só na Alemanha, tem na Áustria, tá? Tem na Suíça, tem na Bélgica, enfim, tá? Enfim, havia essa ideia da união de todos os germânicos num mesmo movimento, ou num mesmo país, ou pelo menos numa federação do mesmo país. Tá? Então, isso também é um fator. Né? Vamos lá.
formação de blocos de alianças. Tá? Então, como os países eles viam que, né, o poder ele tem limite, eles começaram a se unir para enfrentar outros países. Tá? Houve várias alianças, desde que a Alemanha foi unificada, houve várias alianças, alguns aliados mudavam de lado, né? Foi uma série de movimentos que não paravam. Né? Mas quando a guerra de 1914 estourou, a situação era essa. Né? Havia a Tríplice Aliança, que era formada pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Reino da Itália. O Império Alemão, que nasceu em 1870 na Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, e o Reino da Itália, que também surgiu nesse mesmo contexto. O Império Austro-Húngaro, que surgiu, na verdade, quando o Império Austríaco foi derrotado, né, na Guerra Austro-Prussiana. Né? Aí não existia Império Austro-Húngaro, passou a existir em 1867, quando houve uma revolta dos húngaros. Né? Ou seja, 3 países relativamente recentes, né, por assim dizer, vão se unir na Tríplice Aliança. Não confundir com a Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai. Essa é a Tríplice Aliança da Primeira Guerra Mundial. E a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, né, Inglaterra, República Francesa e Império Russo. Tá? E essas 2 alianças vão ser contrapostas, vão ser hostis mutuamente. Tá? E o fator, assim, tipo, o estopim da guerra, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Tá? Vamos falar sobre isso já já. Então tá aí o esquema das alianças que levaram à Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha, a Áustria e a Itália estavam juntas, eram as potências centrais, também chamadas de potências centrais, ou Tríplice Aliança, e o Império Russo, a França e o Reino Unido, que formavam a Tríplice Entente. Tá? E ali, ó, aliados da Rússia, quem são? No caso, Montenegro e Sérvia. Por quê? Que é através da política chamada de pan-eslavismo, né, montenegrinos e sérvios eram eslavos, então deviam ser unidos ao Império Russo. E o Império Russo se colocava como o grande protetor dos povos eslavos da região dos Balcãs. Os Balcãs são aqueles países ali, aquela região ali que fica ao sul da Áustria e do Império Russo ali na Europa, né? Aquela região ali são os Balcãs. Ali está a Grécia, a Bulgária, a Romênia, uma parte da Turquia, a Albânia, tá? Esses países formam os Balcãs, certo? E a Primeira Guerra Mundial ela começou por conflitos na região dos Balcãs, tá bom? Vamos lá. E bem, o que foi esse assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando? Primeiro, quem que é o Francisco Ferdinando? Quem que é o arquiduque Francisco Ferdinando? O arquiduque Francisco Ferdinando, ele é o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ou seja, quando o imperador do Império Austro-Húngaro morrer, que é o... Ah, meu Deus, esqueci o nome do velho. É um velho, né, um velhinho lá. Eu lembro o nome da mulher dele, que era Cici, que morreu assassinada. Que era Cici ou Cici. Enfim, esqueci o nome do velho. Francisco II, se eu não me engano. Tá? Ele era o imperador do Império Austro-Húngaro. Quando esse velho morrer, o Franz Ferdinando vai ser o novo imperador do Império Austro-Húngaro. E aí o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Império Austro-Húngaro ele está querendo se expandir na direção dos Balcãs, né? Ele está querendo ocupar territórios ali porque ele quer expandir seu território. Ele está nesse contexto aí da disputa nacionalista. Então o Império Austro-Húngaro quer ser mais poderoso do que ele é. Então ele está ocupando territórios ali dos Balcãs, só que os Balcãs são habitados majoritariamente por eslavos. E quem protege os eslavos são os russos, certo? E o que está acontecendo é que o Império Austro-Húngaro está ocupando uma região dos Balcãs que é chamada de Bósnia e Herzegovina. Tá? Ele está ocupando essa região e a Sérvia acha que aquela região tem que ser dela, certo? Um belo dia, o Francisco Ferdinando e a sua esposa, que eu também não lembro o nome dela, que é essa moça que está aí do lado desse cara com um uniforme aí, com um espanador na cabeça, eles foram visitar a cidade de Sarajevo.
se escreve Sarajevo, mas se lê Sarajevo, tá? Eles foram visitar, essa cidade ela fica na Bósnia e Herzegovina, e foi visitar, falou, vou visitar a província do meu império, o império que um dia eu vou governar. Foi lá visitar, e o problema é que havia um movimento em Sarajevo pela independência da Bósnia e Herzegovina e pela sua junção com a Sérvia. O nome desse movimento era Mão Negra, tá? Mão Negra. E há um jovem, né? É um movimento, tá? E esse movimento ele quer assassinar o Francisco Ferdinando quando ele está visitando Sarajevo. E eles tentam assassinar o Francisco Ferdinando em pelo menos 2 ocasiões, explodindo bomba, né? Nesse mesmo dia que ele está aí tirando essa foto, né? Ele está passando de carro ali, explode uma bomba, e só que o Francisco Ferdinando acho que estão explodindo fogos aí em minha homenagem. Ele não liga isso a um atentado. E naquela época era muito comum atentados contra figuras públicas, né? Era muito comum. Bem, e aí tem um jovem que faz parte desse movimento Mão Negra que chama Gravilo Príncipe. E o Gravilo Príncipe acha por bem que ele tem que ir lá e matar o Francisco Ferdinando. E de fato ele consegue, né? Nesse mesmo dia aí, não sei se foi quando eles entram nesse carro, mas vai ser nesse carro, né? O Francisco Ferdinando, ele vai se aproximar desse casal, né? O casal assim sentadinho dentro do carro, vai pegar e vai dar um tiro tanto nele, no Francisco Ferdinando, quanto na esposa, certo? Porque ela vai se colocar na frente do marido, né? E ele vai matar os dois, a queima-roupa, desse jeito aí, mais ou menos, tá? Gravilo Príncipe. E isso vai detonar a guerra, tá? Por quê? Porque tá contando essa história, esses slides aí, tarará, tá? Porque é o seguinte, o Império Austro-Húngaro vai lançar um ultimato à Sérvia para que ela abrisse um inquérito sobre esse assassinato, tá? Só que a Sérvia falou, não é com a gente, né? Não foi no território que a gente controla, foi na Bósnia e Herzegovina, a gente não controla, a gente quer controlar a Bósnia, mas a Bósnia não é nossa, certo? Mas o Império Austro-Húngaro queria que a Sérvia investigasse, tá? Porque era assunto dela também, porque a Mão Negra era não sei o que, e parará, tá? Então lançou o ultimato. A Sérvia não acatou. Aí o que o Império Austro-Húngaro vai fazer? Não vai? Então rompeu relações diplomáticas com a Sérvia e invadiu a Sérvia. O exército austro-húngaro invadiu a Sérvia. Só que, como eu disse, a Sérvia era protegida da Rússia. A Rússia, num primeiro momento, não fez grande coisa. Só mobilizou o exército assim na fronteira, tá? Na direção do Império Austro-Húngaro. Foi isso. Só que a Alemanha era aliada da Áustria. Então o Império Alemão declarou guerra à Rússia e à França ao mesmo tempo, tá? Que estranho, né? Mas o que a França tem a ver com isso? A França era aliada da Rússia. E o problema, gente, é que o Império Alemão tinha um plano de guerra que era um plano assim meio que fechado, meio rigoroso, né? Eles contavam que a guerra que eles iam fazer seria contra a Rússia e contra a França, tá? Então o plano deles era o seguinte, era derrotar a França em um mês, em 40 dias, pouco mais de um mês, para depois voltar todas as suas forças contra a Rússia e derrotar a Rússia. Esse era o plano de guerra alemão. Então, quando eles viram essa situação, eles falaram, não, a gente não pode declarar guerra só à Rússia. A gente tem que declarar guerra à Rússia e à França para poder derrotar os dois o mais rapidamente possível. Tá? E foi assim, né? Que uma guerrinha lá nos Balcãs se tornou uma guerra geral. Certo? O Império Alemão, além disso, para cumprir com esse plano, que é o plano Schlieffen, né? Se escreve Schlieffen, mas se lê Schlieffen, para cumprir com o plano Schlieffen, a Alemanha invadiu a Bélgica para poder invadir a França. E quando a Alemanha invade a Bélgica, eles dão pretexto para que o Reino Unido declarasse guerra ao Império Alemão. Então, veja, se tornou uma guerra generalizada. Tá? Aí vocês podem perguntar, mas e a Itália, professor? A Itália não entrou na guerra. Tá? A Itália falou, não vamos seguir aqui na Tríplice Aliança. Vamos sair da Tríplice Aliança. Então eles não entraram no conflito, mesmo porque a Itália na verdade, ela tinha muito mais atrito, era com a Áustria do que qualquer outro país, porque a Itália queria para ela territórios que eram até então da Áustria,
certo? Então a Itália se manteve fora da guerra, até 1915. Por quê? Porque em 1915 a Itália entrou na guerra contra os seus antigos aliados, a favor da Entente contra os seus antigos aliados. Vai entender. Enfim, ficaram lá as potências do centro, né, que é o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, unidos contra praticamente todo mundo. Okay? Pelo menos todo mundo na Europa no primeiro momento. Por causa do sistema de alianças, uma guerra iniciada nos Balcãs se tornou uma guerra global. Tá? A guerra na frente ocidental. Então, essa guerra, ela teve várias frentes, né? Afinal, ela foi uma guerra mundial, né? Então, ela teve várias frentes. A principal frente, do início até o fim da guerra, foi a frente ocidental, tá? Vamos ver aqui que foi a frente ocidental. Na frente ocidental foi definida a Entente, França, Inglaterra e Bélgica, contra a Tríplice Aliança, Alemanha. A Bélgica, como ela foi invadida, ela se juntou à Entente. Ela não era da Entente, mas como ela foi invadida pela Alemanha, ela entrou na Entente contra a Alemanha. Tá? A frente ocidental da Primeira Guerra Mundial se situava na fronteira, na tríplice fronteira entre a França, a Alemanha e a Suíça que não entrou nessa guerra, até o Canal da Mancha, sendo que a Holanda também permaneceu neutra. Tá? Então essa frente ocidental, ela ia da fronteira da Suíça até o Canal da Mancha. Tá? É isso que eu queria dizer com essa frase aí, talvez não tenha ficado muito bem construído. Na frente ocidental, a guerra foi marcada por 3 fases. Tá? Houve uma guerra de movimento, que foi em 1914, que foi basicamente a Alemanha invadindo a França. Tá? A guerra de posição, né, guerra de trincheiras, que começa quando a França ela consegue deter o avanço alemão, ali no final de 1914, né? Tem até um filme legal, bonito, sobre o Natal de 1914, que é bem interessante, que as tropas confraternizaram, tal, isso é outro assunto, beleza? Então a guerra de trincheiras, que vai durar uns 2 anos e pouco, tá? Que foi uma guerra marcada por muita destruição, muita mortes assim absurdas, gente que atacando, fazendo ataque frontal contra a metralhadora e levando bomba o tempo todo, vivendo dentro de trincheiras, né? Também, por isso que essa fase também é chamada de guerra de trincheiras, né? E a última fase da guerra, que foi a guerra de movimento, tá? A fase final da Primeira Guerra Mundial, que se deu basicamente em 1918. Eu não coloquei a data aí, mas é 1918, tá? Seguindo. Desde o início do conflito, Primeira Guerra de Movimento, foi utilizado submarinos. A grande arma de conflito naval dos alemães foram submarinos, porque nos navios de superfície era muito difícil. A Alemanha, ela, por causa da sua situação geográfica, ela ficou meio que isolada do resto do mundo pela marinha inglesa, né? E assim, a marinha inglesa e a marinha alemã, elas eram assim meio que semelhantes, né, em termos de poder e, né, e quantidade de navios. A marinha britânica era maior do que a marinha alemã, mas era bem parecido, né? O efetivo, o tamanho dos navios, a quantidade de navios era próximo, mas a Inglaterra levava uma ligeira vantagem. E a Alemanha, ela tinha medo de perder a sua marinha, então ela teve uma grande batalha naval na Primeira Guerra Mundial, que foi a Batalha da Jutlândia. Mas fora essa batalha, né, a alemã ela ficou lá meio que intocada, né, no litoral da Alemanha. E a única maneira de romper esse bloqueio marítimo que a Inglaterra impôs à Alemanha era com submarinos. Então a Alemanha ela usava a campanha submarina para tentar afundar navios da marinha inglesa e principalmente para tentar afundar navios da marinha mercante inglesa e navios da marinha mercante de outros países que abasteciam a Inglaterra, para poder minar economicamente a Inglaterra, visto que a Inglaterra ela dependia muito de importação de agrícolas, né, de produtos agrícolas para alimentar a população, né, porque desde que fez a Revolução Industrial a Inglaterra ficou assim, dependente de importação de mercadorias agrícolas, né. Então a Inglaterra tentava matar de fome, a Alemanha tentava matar de fome a ilha da Inglaterra, né, as ilhas britânicas, né, e a campanha submarina foi usada em função disso. Então desde o começo da guerra a campanha submarina ela foi utilizada, né? Submarinos foram utilizados, que era uma nova arma de guerra, né?
Na fase da guerra de posição foi utilizado muito avião, tá? Em larga escala, avião de bombardeio, né? Chegou a ser bombardeado até Londres, né? Na Primeira Guerra Mundial, não em tanta quantidade quanto na Segunda Guerra Mundial, mas houve sim bombardeios aéreos a Londres, né? Dirigíveis, uso de dirigíveis, eu esqueci de colocar aí, também foi muito utilizado nessa guerra, né? Principalmente nessa fase, né? E na fase final, né, foram introduzidos os tanques, né, os carros de combate, como gostam de falar os militares do Exército Brasileiro, os tanques, né, os blindados, né, principalmente pelos ingleses, né, mas os alemães também aprenderam a fabricar blindados, né, até o final da guerra, também vão usar os seus blindados na guerra, ok? A frente ocidental foi marcada pelo uso de trincheiras, tanques, aviões e submarinos. A frente ocidental foi o lugar em que a guerra ela se mostrou mais violenta, né, em que mais gente morreu, né, e também assim o que havia de mais avançado em termos tecnológicos militares também foi usado na frente ocidental. Então por isso tanta gente morreu, tanta gente ficou ferida, muita gente ficou com graves distúrbios em função da guerra, né, gente com distúrbio emocional, com inválido, né, sem braço, sem perna, com desfigurado, né, o rosto cheio de marca, enfim, né, por causa da violência que foi vivida na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial, ok? O Iron Maiden tem uma música muito legal sobre isso, uma música interessante, Passchendaele, né, o nome dessa música, que fala sobre os combates na região de Ypres, né, na Bélgica, né, em que a fina flor da juventude universitária inglesa foi perdida ali, né, uma geração de ingleses foi perdida nos campos de batalhas da Europa Ocidental na Primeira Guerra Mundial de uma maneira estúpida, né, morreram de maneira estúpida, né, sendo fuzilados, sendo massacrados, foram usados gases, né, guerra química, guerra biológica, né, foi uma catástrofe o que aconteceu na frente ocidental em termos de perdas de vidas humanas, né, e inválidos, pessoas desfiguradas, aos milhares, aos milhões, certo? Então tá aí. Continua. Frente Oriental. Na frente oriental se uniram as potências centrais contra o Império Russo. Ali só estava o Império Russo sozinho, levando bordoada dos dois lados. O Império Russo sofreu uma sucessão de derrotas diante das potências centrais, sobretudo da Alemanha. A Áustria não estava tão bem das pernas assim, mesmo porque depois de 1915 a Áustria teve que enfrentar ao mesmo tempo a Rússia e a Itália, né? A Itália vindo ali pelo sul e a Rússia vindo pelo leste. Ok? Tais derrotas tiveram como resultado a perda de territórios pelos russos para a Alemanha, não para a Áustria, né? Veja aí, para a Alemanha, e posteriormente a deflagração da Revolução Russa no decorrer do ano de 1917, porque foram duas revoluções russas, né? Vou falar sobre isso em outra aula, né? Não foi só uma no início de 1917 e outra no final de 1917. Com isso, o Império Russo deixou de existir e se retirou da Primeira Guerra Mundial, né? Por causa da Revolução Russa, tá? A saída da Rússia da guerra se deu no mesmo momento em que os Estados Unidos entraram, mais ou menos no mesmo momento. Assim, o centro principal das operações se tornou definitivamente a Europa Ocidental. Então, depois que a Rússia saiu da guerra, né, a Alemanha se voltou para a frente ocidental com tudo, né, porque antes ela ficava dividida entre a frente ocidental e a frente oriental. Depois que a Rússia saiu da guerra, eles puderam jogar a maior parte das suas forças militares contra a França e a Inglaterra. Só que nesse momento os Estados Unidos entraram na guerra e aí a balança que estava mais ou menos equilibrada na frente ocidental, ela ficou mais favorável à Entente do que ao Império Alemão, ok? Mas isso aí eu vou falar daqui a pouco. A saída da Rússia da guerra foi formalizada pelo Tratado de Brest-Litovsk, que é de 1918. Por esse território aí que incluía Finlândia, boa parte do que é hoje a Polônia, Ucrânia, enfim, né? Todo esse território aí, ele foi cedido pela Rússia para a Alemanha. A Alemanha ficou com tudo isso aí, tá? Ainda antes do fim da Primeira Guerra Mundial, ok?
tomava conta da Rússia naquela época eram os bolcheviques, né, liderados pelo Lenin. O Lenin aceitou entregar esse território em troca da paz, né, porque lá na Revolução Russa, o lema da Revolução Russa bolchevique era paz, terra e pão, né, então paz eles conseguiram a todo preço, né, entregando bastante território para a Alemanha, ok? E aí tá aí, imagens da Primeira Guerra Mundial, frente oriental, ok? Vamos lá. Mundial, tá? Na Europa também foi aberta uma nova frente no sul dos Balcãs, certo? Isso se deu porque o Império Turco-Otomano e o Reino da Bulgária aliaram-se às potências centrais. Então, foram os únicos loucos que aceitaram entrar na guerra ao lado do Império Alemão, né? Três, né? Bulgária, Império Turco-Otomano e Império Austro-Húngaro. Assim, a Inglaterra abriu uma nova frente em Galípoli, na região do Estreito de Dardanelos, para tentar ali entrar na Europa por ali e também tirar o Império Austro-Húngaro, perdão, o Império Turco-Otomano da guerra, né? Essa frente se mostrou um desastre para os membros da Entente, né? Eles tomaram um pau. Tem até um filme antigo sobre isso com Mel Gibson, chama Galípoli, né? Eles tomaram uma surra ali em Galípoli. E detalhe interessante, quem teve a ideia e coordenou essa operação de desembarque em Galípoli e abertura de uma nova frente em Galípoli foi um conhecido aí talvez de vocês, o Winston Churchill. O Winston Churchill da Segunda Guerra Mundial. Só que a operação de Galípoli, que foi uma ideia totalmente concebida pelo Winston Churchill, ela foi um grande fracasso, foi um desastre, né? Ele ficou desmoralizado por causa desse episódio aí. Outra frente também se deu nas colônias da África, né? Porque a Alemanha tinha colônia na África, poucas, mas tinha, né? Togo, Camarões, Namíbia, Tanzânia, eram colônias alemãs, e os ingleses, né, quando eles viram a oportunidade, eles esfregaram as mãos, queriam mais colônias, né, afinal de contas, e invadiram as colônias alemãs na África, né? Houve resistência, mas os alemães combateram mais na defensiva contra a Inglaterra. A Inglaterra tinha mais vantagem nas colônias, né? Tinha mais força, né? Era um império colonial muito mais consolidado do que o Império Alemão. No Extremo Oriente, o Japão aliou-se à Entente, invadiu e conquistou colônias alemãs também na região, Papua Nova Guiné, Kaiser William Island, né, que é ilhas do Kaiser Guilherme, né, o arquipélago de Bismarck, as Ilhas Salomão, né, o Japão foi lá e papou tudo, né, as Ilhas Marshall, Ilhas Carolina, Palau, tá? Marianas Alemãs, que hoje em dia pertencem aos Estados Unidos, Samoa, né? Essas áreas eram colônias alemãs no Extremo Oriente, na Ásia, né? Quem papou a maior parte desses territórios foi o Japão no primeiro momento, depois o Japão vai perder também. Então, outras áreas de conflitos da Primeira Guerra Mundial, afinal foi uma guerra mundial, né? Os Balcãs, né? Fora a região da Sérvia, né, mas ali a região ali do Império Turco-Otomano, a África, tá? O Extremo Oriente, tá escrito Extremo Orienta, né, mas é Extremo Oriente, tá? Aí alguns desses territórios que também foram palco de batalhas da Primeira Guerra Mundial, não tão intensas quanto a frente ocidental, mas sim houve combate nessas áreas. Um lugar que ficou mais ou menos infenso, né, vamos dizer assim, as batalhas, a violência, foi a América, né? Houve alguns afundamentos de navios aí no litoral brasileiro, no litoral dos Estados Unidos, houve episódios envolvendo submarinos aí, mas assim, foi de muito pouca monta, né? A maior parte dos conflitos se deram na Europa, com alguns conflitos acontecendo na África e na Ásia também, tá? Mas foi uma guerra efetivamente espalhada pelo mundo, né? Houve perseguição de submarinos ingleses perseguindo submarinos alemães. Houve alguns episódios interessantes aí que se deram na América do Sul, né? Tripulações que afundaram submarinos e se refugiaram na Argentina e depois voltaram para a Europa. É uma história bem interessante, tá? Mas a gente não tem tempo para comentar. A entrada dos Estados Unidos na guerra, gente. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, aí que eu digo, né? A balança que estava mais ou menos equilibrada
né, ela pendeu definitivamente para o lado da Entente. A guerra ela passou a ser vencida pela Entente com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por quê? Porque a economia americana ela era uma coisa assim fora do normal para aquele contexto, né? O que os Estados Unidos eram capazes de produzir, né, a maioria dos países da Europa, inclusive a Alemanha, não tinha condições de competir. Tá? Então foi isso, essa foi a importância da entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinha um vínculo econômico, a gente pode ver, né, um vínculo cultural, um vínculo econômico com a Inglaterra, né, que tinha sido sua antiga metrópole, e com a França. Né? Também pela questão da proximidade geográfica, né, a distância entre a França e a Inglaterra com os Estados Unidos é atravessar o Oceano Atlântico só. Para chegar na Alemanha, tinha que entrar no Mar Báltico, atravessar o Canal da Mancha, chegar até o Mar Báltico, né? Então era mais complicado, era mais difícil o acesso, né, da Alemanha para os Estados Unidos. Então, por essa proximidade cultural e econômica e até mesmo geográfica, os Estados Unidos tinham uma tendência pró-Entente, certo? E os Estados Unidos também começaram a emprestar dinheiro, né, exportava muito para esses países, emprestava dinheiro, e chegou a um ponto que os Estados Unidos emprestou tanto dinheiro que ficou assim uma coisa assim, se a Entente perdesse a guerra, seria desvantajoso para os Estados Unidos. E aí, o que mais vai acontecer? Né? A Alemanha isolada dos Estados Unidos, né? O que mais vai acontecer? A opinião pública americana era favorável à Entente, era mais favorável à Entente do que favorável à Alemanha. E, além disso, os alemães vão inventar de afundar navios mercantes americanos. Aí ficou difícil, né, para os alemães ganharem a simpatia americana. E o grande, assim, digamos assim, a gota d'água foi quando foi vazado um telegrama da diplomacia alemã para o México, sugerindo ao México que entrasse em guerra contra os Estados Unidos. Caso o México fizesse isso, os alemães financiariam essa guerra, mandariam dinheiro para o México fazer uma guerra contra os Estados Unidos. A justificativa é que os Estados Unidos tinham, no século XIX, ocupado territórios mexicanos, né? Aquelas áreas ali, Califórnia, Novo México, Texas, aquilo tudo ali era México, né? Então a justificativa era essa, estimular o México a fazer uma guerra com os Estados Unidos para recuperar esses territórios em troca de um financiamento alemão. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam tirar a atenção, a Alemanha queria tirar a atenção dos Estados Unidos da guerra na Europa e manter eles ocupados lá no seu próprio continente. Era essa a estratégia. Só que vazou o tal do telegrama Zimmermann, que era o telegrama que apresentava essa sugestão para o México, né? E aí isso aí virou a opinião pública dos Estados Unidos totalmente contra a Alemanha. E aí vem a declaração de guerra dos Estados Unidos contra a Alemanha. Né? Um episódio que balançou bastante a opinião pública americana foi o afundamento do navio mercante Lusitânia, tá, em 1915, mas o telegrama Zimmermann sepultou qualquer chance dos Estados Unidos não entrar na guerra. Aliás, é até interessante, porque o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele era contra os Estados Unidos entrarem na guerra, achava que era um problema europeu. Só que com o telegrama Zimmermann, a opinião pública ficou muito contra a Alemanha, aí ele não teve muito o que fazer. Aí ele foi lá e... Então os Estados Unidos entram na guerra, e a entrada nos Estados Unidos na guerra dá para dizer que é o início do fim da guerra. Tá? A entrada dos Estados Unidos na guerra fez o conflito se desequilibrar em favor da Entente, como eu já disse antes. Com isso, milhões de soldados americanos vão desembarcar na França, né, e vão aumentar o tamanho da força da Entente, né, e também, né, tem o início do avanço da Entente, que só foi interrompido nas fronteiras com a Alemanha. Tá? Ao mesmo tempo, a Áustria, o Império Turco-Otomano e a Bulgária vão solicitar armistício entre outubro e novembro de 1918. Tá? No dia 11 de novembro de 1918, foi a vez da Alemanha solicitar armistício aos aliados da Entente. Tá? Houve o chamado armistício de Copenhague. Tá? A Alemanha se retira da guerra com esse armistício.
de paz, hein? Aí começam a ser assinados os tratados de paz. Quando acaba a guerra, quando tem um armistício dos 4 beligerantes, né? Os 4 membros da aliança, né? No caso, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e Reino da Bulgária, tá? Os 4 pedem água, né? Pedem arrego, tá? Aí vem primeiro com a Alemanha, né? O Tratado de Versalhes, que foi assinado alguns meses após o armistício, e por ele a Alemanha se comprometeu a abrir mão de suas colônias na África, Ásia e Oceania, dos territórios da Alsácia e da Lorena, ceder o território do chamado Corredor Polonês à Polônia, que foi criada, né, com territórios da Alemanha, da Áustria e da Rússia, além de outros territórios cedidos à Polônia, à Lituânia, à Bélgica e à França. Tá? Então, assim, diminuiu de tamanho a Alemanha e perdeu suas colônias. Tá? Bem interessante, sobre o armistício, ele foi assinado num vagão de trem, tá? Que foi assinado, e assim, o nome do tratado de paz é Tratado de Versalhes, que é o mesmo nome do Tratado de Paz que a França assinou com o Império Alemão depois que foi humilhada lá na Guerra Franco-Prussiana, tá? Então, guarda essa informação. O Tratado de Paz o armistício foi assinado num vagão de trem, tá? O armistício de Compiègne, né? Foi assinado num vagão de trem, tá? Guarda essa informação. O exército alemão teve seu efetivo reduzido a 100 mil homens, era de milhões de soldados, 3 milhões, se eu não me engano, e o exército alemão foi reduzido a 100 mil homens. A região industrial do Sarre, que era a região mais industrializada da Alemanha, que fica na fronteira com a Bélgica e com a França, ela foi desmilitarizada e o controle dessa região passou para a Liga das Nações, que foi uma organização criada depois do final da Primeira Guerra Mundial, daqui a pouco eu falo dela, e a pagar uma indenização bilionária aos membros da Entente, uma indenização absurda, de bilhões, assim, centenas de bilhões de marcos alemães, que os alemães ficaram endividados aí com a França e com a Inglaterra, né? Especialmente a França, que realmente o nordeste da França foi destruído pela guerra, né? Os alemães, quando se retiraram do norte da Alemanha, eles destruíram tudo, né? Destruíram todo o parque industrial francês. A região mais industrializada da França foi destruída, né, pelas tropas alemãs. O Império Austro-Húngaro, pelo Tratado de Trianon, deixou de existir quando os seus territórios deram origem a 5 novos países. A própria Áustria, né, como república, a Hungria também república, Iugoslávia, Tchecoslováquia e Polônia. Então o Império Austro-Húngaro deixou de existir, tá? E teve outros territórios cedidos para a Romênia e para a Itália também, tá? O Império Turco-Otomano, pelo Tratado de Sèvres, também deixou de existir e seus territórios deram origem às atuais Turquia, Armênia, Palestina, Síria, Líbano, Iraque e Irã. Tá? Esses países não existiam e passaram a existir após o fim do Império Turco-Otomano. Né? A Turquia seria o herdeiro do Império Turco-Otomano, enquanto a Áustria seria o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Né? Do Império da Turquia, Ankara, né? Antes era Constantinopla, Istambul, né? A atual antiga Constantinopla. Bom, aí estão os mapas, né? A gente vê o que era o Império Austro-Húngaro e o que passou a ser. Ali aquela área mais escura, a Bósnia e Herzegovina, que era disputada com a Sérvia, né? E o Império Turco-Otomano, que virou, né, Turquia, Iraque, Irã, Líbano e por aí vai, Armênia, né, e por aí vai, tá? A Primeira Guerra Mundial serviu para acabar com os últimos impérios. Então a guerra que seria a guerra para acabar com todas as guerras, na verdade foi a guerra que acabou com a maioria dos impérios, né? O último império que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial foi o Império Japonês, né? Mas todos os outros impérios acabaram com a Primeira Guerra Mundial. E aí, para encerrar, vem os 14 pontos de Woodrow Wilson. O Woodrow Wilson, ele sempre se mostrou crítico da guerra, né? Crítico da Primeira Guerra Mundial. Ele era um liberal, né? Desses liberais que tinham antigamente, que eram contra a guerra, né? Que eram a favor da harmonia mundial, né? Que eram a favor do livre mercado, esse tipo de coisa. Ele era realmente um liberal no sentido antigo, né?
E ele sempre se mostrou contra a guerra, né, e contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas aí os Estados Unidos acabaram, né, até por interesse econômico, né, por uma afinidade cultural, eles acabaram se envolvendo com a guerra, né. Mas ao entrar, ele propôs que a guerra fosse encerrada sem vencedores, né, uma paz sem vencedores. Interessante isso. Que a Alemanha não fosse obrigada a pagar indenização nenhuma, que não tivesse que ceder território, né? Ou se fosse ceder, que fosse por meio de votação, né? Que o povo escolhesse se queria ser alemão ou não, tá? Era essa a proposta do Woodrow Wilson. Só que, né, os 14 pontos, né, do Wilson. Só que, né, o que acontece? Os outros membros, né, da Entente não aceitaram, né? Não viam assim com bons olhos, mesmo porque a França e a Inglaterra sofreram pesados prejuízos, né, com a guerra, e eles colocavam a culpa da guerra na Alemanha, certo? Então eles aproveitaram uma ou outra sugestão, mas assim, a ideia de paz sem vencedores, ela não fez sucesso não. Agora, uma ideia que o Wilson colocava nos 14 pontos, ela foi aproveitada, e muito bem aproveitada, que é a ideia da criação de um fórum internacional de discussões e arbitramento de conflitos internacionais, tá? Através da chamada Liga das Nações, que em primeiro lugar era uma associação de nações, e aí mudou o nome para Liga das Nações. Essa ideia eles aproveitaram, e de fato, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi a criação da Liga das Nações, que seria um órgão internacional para interceder, para diminuir conflitos entre os países, certo? Então a Liga das Nações, ela veio logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1919, certo? O Palácio da Liga das Nações, localizado em Genebra, na Suíça, na antiga Liga das Nações. Liga das Nações que vai ser não é fechada, né, mas ela vai acabar, né, no final da Segunda Guerra Mundial, e ela acabou sendo uma precursora da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né. Mas ela foi digamos assim, ela é uma precursora da ONU, né, a Liga das Nações, que foi uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial, tá? E é claro, né, não está escrito aí, né, mas é importante lembrar o seguinte, que a Alemanha, ela sai derrotada da guerra, ela não teve o seu território invadido, né, tinha essa questão de honra, né, do exército alemão, das forças armadas alemãs, no caso a marinha e o exército, de não terem permitido que o solo alemão tivesse sido invadido pelas forças da Entente, mas ela saiu derrotada da guerra, né, ela teve que entregar territórios, né, a Prússia, que foi o território, né, a área da Alemanha que conduziu a unificação, ela foi retalhada, né, teve que ceder ali o corredor polonês para a Polônia, né? Teve que diminuir o seu exército, e vai ficar aquele sentimento de humilhação, né? O mesmo sentimento de humilhação que os franceses sentiram no final da Guerra Franco-Prussiana, agora ficou com os alemães, né? Os alemães saíram da Primeira Guerra Mundial com um sentimento de humilhação, né? E realmente houve uma espécie de um espezinhamento dos alemães, né, pela Entente, porque além de tudo tiveram que pagar uma indenização que era muito difícil de pagar, né? Então tudo isso prejudicou muito a economia alemã, prejudicou muito o povo alemão, houve muita miséria, muita pobreza, teve fome, né? E, né, ficou esse sentimento de humilhação que ficou mal resolvido, e em boa medida isso explica o conflito seguinte, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos falar em outro momento, ok? Então a gente encerra por aqui, tá? Vou colocar esse vídeo em breve no YouTube, né? Na verdade, o que eu tô falando agora, se alguém chegou até o final, né, tá ouvindo como se eu fosse fazer no futuro, na verdade eu já fiz, né? Mas enfim, nas próximas aulas, então, a gente vai tratar do que veio a seguir. E ainda vou dar mais uma aula aqui, vou gravar mais uma aula sobre a República Velha, a história do Brasil, República Velha, tá? Aguardem, que ainda não acabou. Um abraço a todos e comentem, compartilhem, sigam
e me ajudem a melhorar essa aula aqui para vocês. Preciso das críticas. Até agora eu não vi nada. Um abraço a todos. Tchau.